Começou rindo já, ótimo. Olá e bem-vindos a mais outro episódio de 3 Chip Talks Entram num Bar. O meu nome é Inês. Oi gente, eu sou a Luísa. Olá, eu sou o Guilherme. E não sei se dá para reparar, mas estou um pouco ainda a recuperar de doenças. Sim. Várias. Covid. Aqui neste podcast, às vezes temos de trabalhar em condições de saúde um pouco mais desfavoráveis. Portanto, pedimos desculpa por qualquer coisa. Sim, não está a minha voz mais sexy. Pronto, admito. Ou se calhar até Na está. verdade, a gente ia gravar esse episódio semana passada, só que a voz da Inês estava irreconhecível, então achamos melhor não. Sim, fora que a Inês não conseguia dizer duas frases sem tossir, portanto não dava para gravar. Não, mas estava super anasalada, assim. Então a gente achou melhor não. Gente, eu estava com muito Covid a semana passada, vocês não estão a perceber. Foi muito agressivo. Foi a segunda vez na minha vida que eu tive Covid e, tal como a primeira, foi bastante desagradável. Isso gravado em julho de 2024, tá, gente? Covid não acabou, só para avisar para vocês. Não acabou mesmo. Tenham muito cuidado, porque não só a Covid não acabou, como há uma série de doenças endémicas que estão por aí a circular, em Portugal, no Brasil e noutros países. Portanto, tenham muito cuidado. Guilherme também é saúde pública. Falem de cultura. Guilherme não é só cultura, Guilherme é saúde pública. E este podcast passou a ser um podcast sobre doenças. Exato. Uma recomendação da DGS. Muito bem, mas pronto, assim, o que importa é que estamos aqui, estamos fortes para gravar sobre... É verdade. Quem é que também era forte? Quem é que diz que também era forte? Diz que era uma mulher muito forte, a mulher que nos traz aqui hoje. E é um pedido, Exatamente. não é? Foi um pedido de ouvintes. Pedido de vários ouvintes, inclusive. Exatamente, que é a nossa querida Hatshepsut. Muito bem. A Hatshepsut, que, como nós estávamos a dizer, suscitou muitos pedidos, talvez também porque há toda uma certa aura, eu diria, de mistério, barra admiração, barra curiosidade em torno desta figura, não é? Desta monarca do Antigo Egito. Se calhar podemos começar por dizer mais ou menos de quem é que estamos a falar, quando é que viveu. Sim, até porque eu acho que ela não é assim, apesar de ser conhecida, não é assim tão conhecida como uma Cleópatra, Não. como uma Nefertiti. Hatshepsut, muito mais interessante do que Cleópatra. Sim. Diga-se Muito de mais. passagem. Aliás, faltam filmes sobre Hatshepsut. Tiraste as Onde é palavras que da estão boca. os filmes de Hollywood? Olha, quem quiser fazer, eu Tipo, vou de consultant, tá? Podem me chamar. Não, vamos os três. Vamos não os três, sejas claro. invejosa. Não sejas egoísta, Luísa. Só estou me Eu oferecendo. dizer invejosa. Invejosa de quê? Vai, obviamente... Até porque vai ser, obviamente, um filme lusófono. Obviamente, São Hatshepsut. exato. Vai ser uma produção luso-brasileira e, portanto, Não, vamos uma chamar produção para da fazer Globo. consultoria. Ivete, adorava. Ivete. Já imaginaram? Se Já quiser. imaginaram? Imagina. Sponsor. Não sei qual era a atriz global que podia fazer da Hatshepsut, mas podemos pensar sobre isso depois. Temos que pensar. Exato. Mandem sugestões. Exato, enviem sugestões. Em todo o caso, de facto, é uma pergunta, por acaso, agora que falaste nisso, eu sempre me fiz essa pergunta. Porquê que não há filmes sobre Hatshepsut? Ou pelo menos que eu saiba, atenção, se calhar eu não tenho Mas conhecimento. atenção, há um filme super interessante Ok. em árabe, é egípcio, o filme é ok, egípcio, ok. muito, muito fixe. Em português traduz por O Tesouro. Ok. É super interessante. Estava na Netflix há uns tempos atrás, não sei se ainda está, e tem tipo, está dividido em dois, ou seja, é parte 1, parte 2. E super interessante, em que temos 3 linhas temporais. Temos uma linha temporal em que é o tempo da Hatshepsut. Aliás, quem faz de Hatshepsut é uma atriz que na verdade é da Tunísia, mas ela está estabelecida no Egito já há muito tempo. Não sei se conhecem, que se chama Hend Sabri. Não. Sim. E ela, pronto, ela faz da Hatshepsut e faz tipo uma Hatshepsut incrível, eu digo já. E depois temos outra linha temporal que é passada durante... Ai, olha, eu não tenho bem a certeza. Não é o período otomano, é o período... Ah, então Deixa-me são, ver aqui. tipo... Não é time travel, mas São- são duas perspectivas... 3, não é? São 3, Três? Ah, eu ouvi porque depois duas. o último período é passado nos anos 70 e é tipo Durante o um período- arqueólogo... Ou seja, mas no Egito, Sim. pós-Revolução de Sim. Nasser, Yeah. Opa, vou ver hoje à exatamente. noite, gente. Recomendado. É muito fixe. E um dos atores também é um cantor bastante famoso no Egito, que é o Mohamed Ramadan. sim. E ele é super conhecido e super popular. Também, se quiserem ver aí os vídeos dele, nós depois pomos assim no link do YouTube dele. Não sei, bem, ele não me paga para fazer publicidade, Infelizmente, ok? podia pagar. Mas podia pagar. Estamos disponíveis. Estamos procurando sponsors. Exatamente. Mas ele é super... Epá, eu não sei, ele tem uma cara tipo divertida. Não sei o que é de dizer. Deixem-me só ver aqui o período. Na era abássida. Portanto, época faraónica, ok. época abássida e depois a época moderna, digamos assim, Portanto, a partir dos anos 70. Desculpa interromper, estamos a falar da Idade Média, ok?
em relação à época Abássida. Só para quem possa não E é saber. muito, muito fixe. Olha, eu adorei o filme, estava na Netflix há algum tempo. A única parte chata é que não sei porquê, mas na Netflix a parte 1 tinha legendas em inglês, mas a parte 2 não tinha legendas. Então eu nunca vi a segunda parte, porque o meu árabe não é muito fluente, não é? Tipo, é fluente no sentido de conseguir ir a um restaurante Exato. e pedir comida, mas Sim, não sim, consigo sim. ver um filme. Claro. Ainda foi mais um filme de ficção. Não, Nem impossível. sequer é um documentário com linguagem técnica. Sim. Exatamente. Portanto, eu não sei o final, temos que um dia destes ver se conseguimos. Portanto, os 2 trabalhos de casa para hoje são arranjar uma atriz global que faça da Hatshepsut e escrever uma cartinha à Netflix a solicitar legendagem da segunda parte do filme para um idioma que nós possamos entender, seja o português, o inglês, etc. Os dois. Portanto, Exatamente. sim. Ok, mas Hatshepsut, futura, quem sabe, atriz global a fazer dela, mas quem foi Hatshepsut? Portanto, só para nos situarmos, Hatshepsut foi, na verdade, a quinta monarca, o quinto monarca, podemos falar sobre isso depois, mas foi a quinta figura a ser monarca régia da 18ª dinastia, ou seja, estamos no princípio do Império Novo. Nós ainda não gravámos um episódio sobre o Império Novo, ou Reino Novo, como se diz mais no Brasil, mas está para muito breve, portanto aguardem, porque na série cronológica vai haver um episódio dedicado ao Império, ou Reino Novo, mas só assim muito brevemente. O Império Novo é o período a seguir ao segundo período intermédio, ou intermediário, e nesse segundo período intermédio, enfim, é uma questão muito complexa que falaremos num episódio dedicado só a ele, mas assim, grosso modo, tínhamos um Egito dividido, sem um poder central dominante político que fosse único, digamos. Portanto, temos um poder a norte que é governado por Ixos, ou melhor dito, por descendentes de vagas migratórias Ixas anteriores. Também já sabemos que não eram estrangeiros, eram pessoas que já tinham provavelmente nascido no Egito, mas que eram descendentes desses povos que vinham da Ásia Ocidental. No sul temos um poder concentrado na região de Tebas e ainda mais a sul, no atual Sudão, na Núbia, temos também um terceiro poder. O que acontece no Império Novo é que há um novo movimento, digamos assim, de reunificação do território e para além dessa reunificação, que se faz de sul para norte, portanto de Tebas para norte, vai haver também uma expansão do Império. É de resto o período em que o Egito vai alcançar as suas fronteiras imperiais mais vastas, desde o rio Eufrates, na Ásia Ocidental, até muito para sul, na Núbia, no atual Sudão. Isto assim para dizer muito rapidamente. E essa primeira dinastia que inaugura o Império Novo, nós chamamos de 18ª dinastia. Já sabem, já falámos aqui do nosso amigo Banetão e da contagem das dinastias. Tem os Clássico. o nosso clássico, o nosso BFF. A gente tem copyright isso. Pois temos, antes que comecem a usar. E portanto já sabem que há problemas com dinastias, mas pronto, dinastia 18 ou 18ª. E essa dinastia é fundada por Ahmose, podem ver o nome de várias formas. A seguir temos Amenhotep I e depois temos Tutmoses ou Tutmés I, que é quem? É o pai da nossa amiga Hatshepsut, ok? E portanto o nosso amigo Tutmés I teve uma panóplia de filhos, entre os quais se contam Hatshepsut e Tutmoses ou Tutmés II. Sim, no Egito está atestada a prática de casamentos incestuosos, mas apenas, pelo menos que saibamos, para a família real. Não temos conhecimento de outras realidades em que esse casamento incestuoso existisse. Bem, temos no mundo divino, mas pronto. Mas no mundo humano limita-se à família real e a esmagadora, se não todos, mas enfim, eu nunca gosto de dizer todos na história. São, na verdade, entre irmãos, portanto, uma irmã e um irmão do mesmo pai, mas de mães diferentes. É essa, sobretudo, a tendência que se pode verificar. E Hatshepsut, então, vai casar com Tutmoses ou Tutmés II, que é, portanto, o quarto monarca da 18ª dinastia, e vai ser, durante um tempo, rainha consorte. Long story short, uma longa história para resumir, o que acontece é que, quando Tutmoses II morre, o filho de Tutmés II com uma outra esposa que não Hatshepsut, que virá a ser Tutmés III, era ainda muito novo. E, portanto, aquele que era simultaneamente sobrinho e enteado de Hatshepsut era ainda muito novo para governar, e é nesse momento que Hatshepsut assume o poder. E aqui começa o debate e podíamos estar aqui horas a falar. Se Hatshepsut foi uma senhora muito má, que usurpou o poder que não lhe pertencia. Não. Se Hatshepsut, eu também acho que não. Se Hatshepsut simplesmente foi regente e não monarca, eu também acho que não. E isso, bem, na verdade, isso não é bem achar. Há demasiadas evidências para achar que foi mesmo faraó, portanto isso não é bem achar. Se era uma senhora com uma grande avareza, que só queria... Enfim, não. Podemos aqui especular muito. O facto é, Hatshepsut foi a quinta monarca
da 18ª dinastia, e não foi uma monarca qualquer, vamos falar sobre isso. Foi, na verdade, uma monarca com muito poder, que empreendeu coisas muito importantes e sobre as quais falamos até hoje. Muito mais legal e muito mais interessante do que o Thutmose III, diga-se de passar. Não, tô brincando. Eu também acho ele legal, gente, mas ela realmente, né? Sim, mas ele aprendeu tudo com ela. Exatamente. Tipo... Ele é inútil. Ridículo. O Thutmose III, que às vezes podem ver chamado de Napoleão do Egito, porque... Meu Deus. Exato, eu já vi, por isso é que estou a dizer isto. Porque o Thutmose III vai ser a pessoa que vai, digamos, expandir as fronteiras do Egito imperiais para uma maior extensão geográfica. Ainda mais que Ramsés II, apesar do nosso amigo Ramsés gostar de dizer que foi tudo ele, mas na verdade quem expandiu, quem alcançou o império maior do ponto de vista geográfico, de dimensão, não é maior em termos de moral, porque isso, meu Deus, foi Thutmose III, efetivamente. Não, Thutmose III, gente, tô brincando, tá? Eu falei que ele é inútil, mas ele é um monarca super importante também no Reino Novo, só que a Hatshepsut tem um espaço especial no meu coração. No meu também. Acho que muitos egiptólogos, na verdade, não sei se têm essa percepção. Sim, eu acho que tem gente que acha ela chata e tipo, Hatshepsut, man. Tipo o Akhenaton, sabe? Que ninguém aguenta mais. Mas eu acho que a maioria acha um período interessante. Sim, mas o Akhenaton está muito mais batido, É entre isso. aspas, do que o Hatshepsut. Não, eu isso também que eu acho, acho. mas eu acho que no mundo acadêmico a Hatshepsut está chegando lá. Eu acho que tem muita gente que... ou Akhenaton ou a Hatshepsut. As pessoas geralmente gravitam porque são os períodos assim que mais chamam a atenção, eu acho. Pelo menos no Reino Novo. E já Yeah. que falamos do Akhenaton, portanto, reparem que estamos a falar de antes do período da Marna, ok? Antes do reinado de Amenhotep IV / Akhenaton, portanto, estamos nos princípios da 18ª dinastia, na segunda metade do século XVI, antes da Era Comum, só para situar. E, portanto, Sim. Hatshepsut cresceu sempre rodeada de poder. É interessante que ela também teve modelos femininos muito importantes, se quiser ir por aí, porque a avó da Hatshepsut foi, na verdade, uma mulher particularmente importante, que viria a ser a Ahmose Nefertari, que viria a ser adorada como uma espécie, entre muitas aspas no que eu vou dizer, de semideusa, melhor dito, uma humana venerada, em Deir el-Medina, um século depois da sua morte, continuava a ser adorada. E, portanto, é uma família com um peso muito importante, está associada à reunificação do território, à fundação de uma nova casa política, de uma nova dinastia, e, portanto, digamos que já cresceu rodeada de poder e seria sempre uma figura poderosa, não é? O que talvez não fosse tão óbvio é que viesse a ser faraó, pronto. Sim, e vale também realçar que, enfim, isso não é diretamente ligado a Hatshepsut, porque ela viveu num momento do Reino Unido, socorro, do Reino Novo, mas o Reino Novo inteiro é uma época em que mulheres tinham muito poder, mulheres da família real, claro, né? Então nós temos a Hatshepsut, claro, Sim. que vamos falar dela hoje. Já falamos da Nefertiti no episódio sobre a Marna, que Sim, publicamos sim. alguns episódios Sim. atrás. Também nessa época tem a rainha Tie, em português talvez, que é a esposa do Amenhotep III. E no começo do Reino Novo, ou seja, antes do reinado da Hatshepsut, temos a Ahmose Nefertari, que é a esposa do Ahmose, e o Ahmose também tinha uma avó muito importante, o nome era Tetusheri, e a mãe de Ahmose também, a Hotep. Amo ela mais que eu amo a Hatshepsut, tenho que confessar. Uma figura super importante A Hotep é muito fixe. né, que ajudou na reunificação do Egito depois do segundo período intermediário. Ou seja, a Hatshepsut, como o Gui já disse, tem muitos predecessores super importantes e no Reino Novo continua essa tendência a surgirem essas mulheres com muito poder. Então vamos falar disso em outros episódios, mas enfim, eu queria contextualizar um pouco mais que a Hatshepsut certamente é um exemplo único, né, de monarca, de uma mulher que chega a ser monarca nessa época, mas ela não é a única mulher da família real com muito poder nessa época. Não, de todo. E já agora que estamos a falar dessas questões de género, é importante referir que a Hatshepsut não é a primeira mulher que vai exercer o poder régio no Antigo Egito. Em episódios anteriores já falámos de Meritneith, eu penso também já falámos de Sobek-Nefru, ou Nefru-Sobek, depende de como quiserem dizer. Acho que não. Não tenho a certeza. Não sei. Não? Falaremos quando chegarmos no... Bom, no no Reino Império Médio, Médio, yeah. exato. Mas isto para vos dizer que, de facto, há outras mulheres que já tinham exercido o poder faraónico, o poder régio, antes da Hatshepsut. O que acontece com a Hatshepsut é que, por um lado, as circunstâncias são particulares, porque vê-se viúva e tia madrasta de um jovem ainda muito, muito jovem, ainda uma criança ainda muito nova. Portanto, são condições particulares. Por outro, a abundância de material que nós temos, de fontes que temos para a Hatshepsut, é de facto
muito mais considerável do que temos para figuras anteriores. Sim, ela não é a Sim. primeira, mas ela certamente é a mais visível. E Exato. provavelmente a mais importante. E eu acho que nós podemos dizer isso de quase todos os monarcas do Império Novo. De uma forma geral, nós temos mais informação sobre as pessoas que reinaram durante o Império Novo do que de períodos anteriores. Do Império Médio temos muito menos informação, do Império Antigo temos muito menos informação, primeiro período intermediário, segundo período intermediário. Ou seja, nesse aspecto a Hatshepsut não é especial. A Hatshepsut é mais uma monarca do Império Novo que, como os outros monarcas do Império Novo, nesta época nós simplesmente temos muita informação sobre as pessoas. Muita em comparação Claro. com o passado, porque nós continuamos a não saber muita coisa e continua a faltar muita informação mesmo assim. Mas pronto, eu acho que é importante realçar isso, é que de facto ela acaba por viver na altura certa, digamos assim, para nós, porque chegou até nós mais informação dessa época. Estou escrevendo um artigo, gente, em Reis do Reino Novo no momento, e é um inferno, que a minha especialização é Reino Médio. Tem muito material, não sei nem o que fazer. Porque tem coisa demais. Então é tipo abundance of riches, sabe? Embarrassment of riches. Porque você não tem nem para selecionar as evidências que você quer usar. É um exercício assim que no Reino Médio, no Reino Antigo também, Sim. não tem esse problema, porque tem muito menos. Sim, Claro. sem dúvida. Exatamente, por isso é que também sabemos menos sobre a Sobek Neferu, o Neferu Sobek, não é? E nesse aspecto a Hatshepsut acaba por não se distinguir, entre aspas, porque a maior parte dos monarcas do Império Novo são assim, têm muita informação associada a eles. Sim, e Inês, eu acho que você falou um negócio muito importante, que eu acho que a gente vai falar mais sobre isso também, mas no mundo acadêmico tem muita gente que fala que a Hatshepsut, enfim, teve que se legitimar mais do que outros reis do Reino Novo porque ela era mulher. Eu acho que isso é uma palhaçada, porque todos tinham dessas estratégias de legitimação. Eu diria que não procede. Exatamente. Todos construíam uma imensidade de templos, todos tinham, enfim, essas estratégias de legitimação mesmo, e a Hatshepsut era apenas, como a Inês acabou de falar, mais um rei do Reino Novo. Ela não era uma exceção. Ela Não. Pelo contrário, eu acho que ela cabe muito aos moldes que nós viemos a esperar de reis dessa época. Sim, sem dúvida. Eu acho que em muitos aspectos ela não corta com a tradição, não é? Ou seja, claro que ela é uma mulher que acaba por ser rei do Egito, mas em muitos aspectos não há diferenciação qualquer entre ela e outros monarcas do Egito, tanto mais que ela é representada constantemente com características masculinas. Portanto, com o saiote do rei, não é? Em português é que o rei saiote. utiliza, o rei não. É. Muito bom. Socorro. Com o saiote característico do rei do Egito, que normalmente é utilizado por um homem, não é? Porque o rei do Egito é um homem, normalmente. Portanto, ela não é sempre representada com características femininas. Até porque, pegando naquilo que a Inês está a dizer, a questão é que nós, do ponto de vista estritamente jurídico, embora não houvesse propriamente códigos no Antigo Egito, mas, digamos, entre muitas aspas, a lei egípcia não proíbe que uma mulher seja monarca e exerça a função régia. O que acontece é que, por uma questão de costume, tende a ser um homem. Mas até hoje não se encontrou nenhuma fonte, nenhum texto que diga explicitamente que é vedado a pessoas do sexo feminino exercer a função régia. Não encontramos nenhuma... Podemos vir a encontrar, mas até à data nunca encontramos nenhuma fonte assim. Não, até que na primeira dinastia, como nós já falamos naquele episódio sobre o período arcaico, né? Já tivemos uma mulher monarca que, na verdade, na mesma posição da Hatshepsut. O filho, quando sucedeu ao trono, era muito novo, então ela era a monarca até atingir a maioridade. Então, quando a realeza egípcia foi estabelecida, isso já aconteceu. Ou seja, proibido realmente não era. Como o Gui disse, era muito costume e não tem por que achar que é proibido. Muita gente acha que era o caso. Mas não, acho que não... Sim, muita gente... Enfim, não tem prova até porque, nenhuma, reparem, né, disso. mesmo essa questão da legitimidade, muitas vezes se diz que o mito da teogania, que eu já explico assim muito rapidamente o que é, começou com a Hatshepsut precisamente nesse esforço de legitimação do seu poder. Mas há aqui duas questões que são importantes. A primeira é que não começou com a Hatshepsut, já um exemplo de teogamia para o Império Médio, se não me equivoco com Senuseret III ou II, posso estar agora... Eu às vezes confundo os Senuseretes, mas é um Senuseret no Império Médio, que já tinha usado este, vamos dizer assim, este dispositivo, esta história mítica para se legitimar. O que é o mito da teogamia, assim, muito, muito rapidamente? Basicamente estabelece que o faraó é filho carnal, real, carnal, do Deus. De um Deus, na maior parte dos casos, se não em quase todos, Amon.
Então, esta história do mito da teogamia, nós podemos vê-la, embora hoje em dia assim muito, muito, muito sumida, muito quase desaparecida, mas ainda dá para ver qualquer coisa, nas representações das paredes do templo de Deir al-Bahari, um templo lindíssimo, em terraços, também é uma característica particular do reinado de Hatshepsut, é ter um templo funerário muito particular, embora com uma inspiração anterior que o marido da Inês poderia certamente falar muito melhor que nós, que é o templo de Mentuhotep II, que está ao lado, mas destruído atualmente, ou muito desfeito. Coitado. Exato. Com muita pena do Martin. Exato, é isso. Coitado do Martin, que anda pelo mundo inteiro à procura de blocos. Mas pronto. Mas isto para vos dizer que podem ver essa história se forem ao Egito. E, por favor, se puderem ir ao templo de Deir al-Bahari, vão, porque é uma experiência incrível. Não sei... Não posso falar o meu favorito, porque eu gosto de todos. Mas eu acho que Deir al-Bahari e Abu Simbel foram os que mais me impressionaram. Sim. Eu nunca fui a Abu Simbel. Mas e tenho imensa pena, quero muito, muito ir. Mas Deir al-Bahari, de facto, é Tens muito que bonito. vir comigo numa das minhas viagens, Gui. É isso, é o momento. Spot publicitário. Propaganda. Eu ia dizer publicidade, mas propaganda também é bom. Propaganda mais apta. É isso mesmo. Então, como estava a dizer, temos essas representações, não é? Nas paredes, não me recordo agora em qual dos terraços, mas num dos terraços do templo de Deir al-Bahari, templo funerário, portanto o templo dedicado ao culto funerário de Hatshepsut, temos esta história que basicamente estabelece que o pai, neste caso, vamos dizer, da faraó, e reparem que nós dizemos o rei Hatshepsut, a faraó Hatshepsut, e não dizemos rainha, porque tradicionalmente a egiptologia estabelece que a rainha é a rainha consorte, isto é, a esposa principal ou não, mas pronto, a esposa do faraó. E portanto nós, geralmente, quando nos referimos a Hatshepsut em português, temos uma tendência para dizer, por muito estranho que possa parecer, mas não é um erro gramático, ok? Mas temos uma tendência para dizer a faraó ou Hatshepsut como rei e não como rainha, porque ela foi, se quiserem, as duas coisas. Começou por ser rainha consorte, mas depois vai efetivamente ser faraó. E, portanto, temos que fazer aqui uma distinção. Então, o que esta história diz é que Tutmés I, o pai da Hatshepsut, estava fora, numa campanha militar, e que, numa noite, no Palácio Real, a rainha, mãe da Hatshepsut, é visitada pelo deus Amon. Mas, calma, não se apoquentem os corações mais atribulados, porque, evidentemente, que Amon vinha disfarçado de Tutmés I. E só assim seria possível que a rainha se envolvesse, como podemos dizer, intimamente com o deus Amon. Porque a rainha não ia trair o Tutmés, como Exato, é óbvio. exato. Como é óbvio. O que é interessante, porque de alguma forma diz alguma coisa sobre moral, eu acho. Sobre moral conjugal, é interessante isso. A história ser contada assim. Claro que o objetivo principal é dizer que a Hatshepsut, neste caso, é filha do deus Amon, não é? Esse é o objetivo principal. Sim. Mas não deixa de ser interessante que o deus Amon não pudesse aparecer como ele é, mesmo, digamos assim. Que tivesse que se disfarçar de Tutmés I. E, portanto, há esse encontro sexual O que é íntimo engraçado, entre os diga-se dois. de passagem, porque reis no Reino Novo tinham várias esposas, né? Mas, enfim, continuem. Os homens, sim. Sim. Os homens tinham várias esposas, o contrário, não. Não. Portanto, sim. Pois. O que também, já agora, pequeno parênteses, às vezes quando se diz que o Egito não é uma sociedade patriarcal, eu tremo um bocadinho. Era uma sociedade patriarcal. Agora, se quiseres comparar com outras, se calhar era menos má. Exato. Em teoria, porque na prática não podemos ir lá perguntar Claro. às pessoas como é que elas eram tratadas, não é? Não, e mesmo quando se diz, as mulheres tinham poder, que mulheres é que tinham poder? Que mulheres é que tinham poder no Egito, não é? Era camponesa? Quer dizer, temos de discutir essas coisas, temos de fazer um recorte de grupo social, etc. Mas enfim, isto tudo para dizer que a Hatshepsut acaba por nascer fruto, de acordo com esta história, claro, de uma união entre Amon e a sua mãe, e depois vai ser moldada, esculpida, pelo deus oleiro, pelo deus Adoro. artesão, que é, eu amo Renum. Lindo. Renum, Bestis também. Muito Bestis de Renum. Renum é um deus muito importante no sul, bem, por todo o território, mas particularmente no sul do Egito, na primeira catarata, e é também um deus oleiro, um deus que esculpe no seu torno de oleiro a pessoa, mas também o seu Ka, o seu duplo, que já falámos em episódios anteriores sobre o que é o Ka. E portanto, assim, muito rapidamente, esta é a história que aparece. Tem muito mais episódios, são mais de 60 episódios, acho eu. Enfim, são muitos episódios, mas para resumir, esta é a história de como a Hatshepsut veio ao mundo, de acordo, claro, com a forma como ela quis contar como veio ao mundo. É muito importante frisar esse aspecto. Mas este dispositivo ela não foi a primeira a utilizá-lo. Só queria que isso ficasse claro. Não foi já a tinha sido primeira usado antes. e também não foi a última. Então é muito importante Exatamente. também. Amenhotep III, que é, na minha opinião, um dos monarcas mais importantes da história egípcia inteira e certamente do Reino Novo, usou a mesma série de relevos
no tempo de Luxor para explicar Exatamente. a sua legitimidade, né? Como ele veio ao mundo. E tem muita gente, inclusive acadêmicos, que dizem que, de novo, Hatshepsut fez um monte de coisa para se legitimar porque ela era mulher. Se fosse o caso, e se isso fosse fora do costume, Amenhotep III certamente não teria usado. Então, isso é uma palhaçada, me dá ódio. Só queria falar isso. Não, é verdade. E mostra também as nossas percepções do passado, não é? Enquanto pessoas do dia de hoje, não é? Aquilo que nós imaginamos que o passado era, acabam por influenciar muito a forma como depois a história é escrita, não é? Ou a história é pensada. E isso é super importante, porque nós temos, ou digamos, acho que hoje em dia já se está a dissipar um bocadinho no mundo académico, mas a verdade é que durante muitos anos os académicos, os egiptólogos que escreviam sobre Hatshepsut, número 1, primeiro eram homens, depois eram homens brancos. Pronto, começa logo por aqui. E a ideia que eles tinham era que, mulher no poder tem que se justificar extra, porque as mulheres não podem chegar aqui e ser reis. Isto não acontece, não é assim. Ridículo. Então ela de certeza que teve que justificar ainda mais a sua subida ao poder. E o que nós vemos, se de facto analisarmos com olhos de ver, com imparcialidade, é que ela não justificou nem mais, nem menos a sua subida ao trono. Ela fez exatamente igual. Exatamente. Fez igual àquilo que estavam a fazer antes e os outros que seguiram ela continuaram a fazer o mesmo. Portanto... Até Alexandre o Grande fez isso. Até Alexandre o Grande, portanto, meus amigos. E agora faço aqui a minha viagem. Não, estou a brincar. Minha viagem nas pegadas de Alexandre o Grande. Vão com a Inês para o Egito e para os oásis, tá, gente? Propaganda número 2. Absolutamente. Isso pudesse ir. Mas esse tipo de comentário também sobre, enfim, tentando justificar, né, essas medidas que os reis tomaram, também é feito sobre os reis da 25ª dinastia, que são os reis núbios. Ah, sim. Os reis negros. Os reis negros da Núbia. Entre aspas. Sim, eu pus. Vocês não veem, né? Mas eu fiz entre aspas. Vocês não veem, então é bom falar. Os reis negros, entre aspas. O Gui estava a fazer entre aspas, mas ninguém estava a ver. Obrigado. Que também, enfim, ocupam o Egito, né? E são reis egípcios, mas tem muita gente que diz também que eles fazem todas essas... Enfim, tinham essas mesmas estratégias de legitimação porque eles eram núbios. E, de novo, não faz o menor sentido isso, porque todo rei egípcio fazia as mesmas coisas. Era parte do que significava ser um rei, né? E a propaganda também, vamos ter um episódio do Clube do Livro sobre o livro do Christian Jack, The Black Pharaoh, ou O Rei Negro em português. Faraó Negro. Falando dessa dinastia. Então não sei se esse episódio vai sair antes ou depois, mas enfim, fazemos o link para vocês ouvirem esse outro. Sim, eu gosto que a Luísa faça propaganda para coisas do podcast e eu faço propaganda para coisas minhas. Pois portanto, é assim que a vida dá vai. para ver. Enfim, É isso. É isso. Ou seja, na verdade, estes monarcas todos mais não fazem do que seguir uma tradição, adequar-se a uma forma de representar, de se apresentar, de comunicar uma mensagem. Mas há um outro fator, eu diria, que fez com que durante muito tempo se achasse que Hatshepsut era um caso fora da curva, que tem a ver com o processo de Damnatio Memoriae, de qual vai ser alvo depois. Mas aqui muito cuidado. Para já, o que é Damnatio Memoriae? É basicamente tentar eliminar a memória de uma pessoa que veio no passado, como se ela, obliterá-la, como se de alguma forma não tivesse existido. Apagando o seu nome, apagando a sua imagem, e atenção que apagar o nome no Egito equivale, efetivamente, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista ontológico, equivale a eliminar a existência, ok? Já falámos aqui do nome como uma das dimensões da pessoa humana no Antigo Egito, portanto, eliminar o nome é eliminar a existência. Mas, uma vez mais, muito cuidado com estes julgamentos, porque Hatshepsut não é a única a sofrer este processo, ponto 1. Este processo de apagamento da figura de Hatshepsut não começa logo quando Tutmés III sobe ao trono, começa cerca de 2 décadas depois, se não estou em erro. Portanto, não foi uma reação hostil a, meu Deus, a minha tia malvada que morreu e agora eu posso apagá-la. Não foi. Porque se assim fosse, tinha sido literalmente no dia em que subiu ao trono, e não foi passado décadas. E, portanto, eventualmente o que pode ter acontecido, e aqui atenção, os autores dividem-se em tantas teorias que seria impossível convocar todas neste episódio. Sim. Uma que eu acho que é particularmente interessante é que Hatshepsut e Tutmés III seriam o único exemplo de efetiva corregência no Antigo Egito. E como isso tinha corrido mal, décadas depois, então tinha-se percebido que tinha corrido mal e Tutmés III teria, de alguma forma, empreendido esforços para apagar alguma da memória da sua tia. Esta explicação para mim não é perfeita, mas é um pouco mais aceitável do que ele odiava a tia e por isso queria apagar as coisas. Eu sei, fica um bocado
porque parece tudo um bocadinho novelesco na realidade. Há muitos autores que consideram que foi a única corregência e que correu mal e que todas as outras que os colegas egiptólogas apontam, na verdade não teriam existido. Por exemplo, há Renato Tutankhamon, por exemplo, Ramsés II, Seti I, mas atenção, a discussão sobre isto é infindável. Eu acho que Não quero essas entrar por aí. corregências do Reino Novo, enfim, várias provavelmente não aconteceram, né, e são muito debatidas, mas no Reino Médio é muito provável que pelo menos 2 corregências tenham ocorrido. Então, enfim, depois delas não temos nenhuma evidência de damnation memoria. Então, eu Sim. particularmente, pessoalmente, quer dizer, a teoria que eu acho mais plausível é que, e isso é uma teoria um pouco mais recente, eu acho, que como o Gui disse, logo que esses apagamentos foram descobertos, a primeira reação do mundo acadêmico foi, era mulher, e ele odiava ela. Péssimo. Logo. Pois é, aqui eu acho Clássico. mais plausível é que, como o Gui disse, isso aconteceu uns 20 anos depois da morte. Na verdade, a gente não sabe o que aconteceu com a Hatshepsut, né? Ela deve ter falecido, mas não sabemos exatamente. Ela meio que O que é que se desaparece. passou? Sim. Mas isso acontece 20 anos depois da morte dela, e o que me parece faz mais sentido é que, nessa época, Thutmose III tinha que legitimar a sua própria bloodline. Ou seja, o filho dele tinha que ter, enfim, suporte suficiente para ser rei. Então, como o Gui já explicou a genealogia inteira, eu não vou voltar, porque eu nem... Enfim, muitos detalhes. Mas Thutmose III apaga a Hatshepsut porque ele precisa que a sua linhagem seja a mais legítima. E pra mim isso faz muito mais sentido porque também cabe com os modos, como já falamos, que a gente conhece dos reis do Egito, né? Que eles, enfim... O poder passa de um para o outro e, para eles terem esse poder, eles têm que ser aceitos pelos deuses. Então, Thutmose está apagando a Hatshepsut e, quando ele faz isso, ele apaga, em teoria, né, o suporte dos deuses por ela. E, enfim, ele passa essa legitimidade e esse suporte para o filho dele. Sim. Porque a Hatshepsut, na verdade, nunca teve um filho Homem, exato. homem, varão. Varão. Teve uma filha. Exato. Um macho. Um machão. Socorro, Nunca meu teve Deus, um filho manetão. Não estou a brincar. Não, teve uma filha, não. Mas Uma filha. teve uma filha, Teve exatamente. uma posição importante também, né? Ela foi God's Wife of Amun, não sei como fala isso. Esposa de Amon, esposa divina de Amon, também já vi das duas maneiras. Sim, esposa Mas divina. ela... também. Qual era o nome dela? Esqueci-me. Não. Neferurá. Sim, a Neferurá, cujo tutor foi também um senhor muito importante. polêmico. Muito polémico, sim. Também é polémico. Também, a relação entre ele e a Hatshepsut, super polémica. Também há aqui socos, covilhices Babado, e confusão e gritaria. É um terror. Um senhor chamado Senenmut, que foi também o arquiteto do templo funerário de Hatshepsut em Der el-Bahri. Portanto, ele... e calma, acho que não estou a imaginar, mas não há um grafite em Der el-Bahri que mostra, tipo, uma mulher com um tocado, que é um tocado real, que está, tipo, numa posição... Está... Pronto. Envolvida em atividades sexuais. É que nós não queremos que o Spotify corte o podcast, gente. É que há famílias que ouvem Exato. este podcast juntas. Há crianças só a ouvir isto. Compromising position, eu diria. Ela está envolvida em atividades sexuais e, portanto, há quem diga que era uma imagem de Hatshepsut e que o senhor... Porque era um casal, não é? Era uma senhora com um tocado real e um senhor que não tinha nada assim, nenhum elemento específico que o identificasse, mas há quem diga que teria sido Hatshepsut e Senenmut. Mas não sabemos, portanto, será que havia uma relação amorosa entre Hatshepsut e Senenmut? Eu quero acreditar que sim, mas não temos provas. O facto é que há uma estátua cubo. Portanto, é uma estátua que literalmente parece um cubo, daí o nome. Há uma estátua cubo em que Neferurá, a filha de Hatshepsut, aparece... Lá está, pois como é um cubo, parece quase que ela está ao colo, do ponto de vista da iconografia, mas não está, obviamente, ao colo de Senenmut. E isso também alimentou muita especulação em torno do papel de Senenmut. É seguramente um papel de relevo. Aliás, foi-lhe incluída a tarefa de projetar, de desenhar o templo funerário da monarca, não há qualquer dúvida que era uma figura de relevo. Agora,
desde que era o amante da Hatshepsut, que era o verdadeiro pai de Nefertari, enfim, já se escreveu tudo sobre estas figuras. Agora, que dava, insisto, que dava uma novela Dá um bom muito filme. interessante, dava. Tá na Um bom hora de filme, uma boa fazer. novela. Eu estou aí. Não, se calhar, olha, Gui, Luísa, vocês peguem na vossa veia literária, Escrevemos escrevam um aí script. um romance erótico. Não. É isso, Não, calma. erótico. Sobre- Calma, exato. Calma. Escrever um Não romance precisa ser histórico. Não, histórico está há Ai, muito. Inês, calma. Escreve você, então. Não quero, obrigada. Sim, mas esta questão, nós também estamos a falar da confusão, da Hatshepsut, Tutmés III, etc. Também se prende com outro fator. No Antigo Egito, o tempo não é contado linearmente, sequencialmente, como nós fazemos agora, não é? Começamos no ano zero da Era Comum, às vezes também dito da Era Cristã, mas o ano zero da Era Comum, e vamos por aí fora e chegamos a 2024. No Antigo Egito isso não acontecia. Digamos que havia um reset, um começar de novo, cada vez que o rei mudava. E o que acontece com Hatshepsut, Tutmés III, é que, na verdade, os anos de reinado continuam depois do desaparecimento de Hatshepsut. Portanto, os anos de reinado são identificados com Hatshepsut e Tutmés III, sempre os dois. E depois, Hatshepsut, digamos assim, em condições, eu vou-lhe chamar misteriosas, no sentido em que não sabemos, ok? Desaparece de cena e os anos continuam com Tutmés III. Não volta ao ano 1 do reinado de Tutmés III. E, portanto... Mais uma sugestão de que ele não odiava ela e que, enfim, Exatamente. não quis apagá-la imediatamente, né? Exatamente. Mas também complica digamos, o nosso conhecimento exato destes dois reinados. E não é à toa que muitas vezes os artefactos são datados de Hatshepsut e Tutmés III. Isso acontece, por exemplo, a minha tese de doutoramento é sobre composições laudatórias e hinos religiosos do Império Novo. E muitas vezes acontece ter uma estela que é datada de Hatshepsut e Tutmés III. Porquê? Porque não temos como saber se é do período em que os dois estavam vivos, se é do período em que só um estava vivo, se é do período em que o Tutmés III era um pouco mais pequeno e Hatshepsut é que governava efetivamente. E, portanto, muitas vezes dizemos assim, isso é do tempo de Hatshepsut e Tutmés III, porque é assim que aparece identificado como ano de reinado, digamos. Eu diria que, pelo aquilo que eu percebi, pronto, eu não sou especialista no Império Novo, mas tanto quanto eu percebi, houve, sim, sem dúvida, apagamentos do nome de Hatshepsut 20 anos após a morte dela, ainda durante o reinado de Tutmés III, mas já muito para o final. Exato. Mas acho que a maioria dos apagamentos até foi feita durante a época ramessida, não é Exatamente. verdade? Exatamente. Portanto, foram os Ramsés que, de facto, acabaram por conduzir uma espécie de uma atividade mais direcionada de apagamentos de nomes de monarcas que não eram Eles desejados. apagaram um monte de gente, Tipo, né? Na verdade. Exato. tipo, exatamente, Hatshepsut, tipo Akhenaten, tipo Tutankhamon. essa gente toda. Horemheb também. Exato. Portanto, Eles eram uma chatos, data de pessoas. eu diria. Pá, o Ramsés II é Ramsés II é um insuportável. porre. Eu acho que o Ramsés II tipo, devia ser a pessoa mais... É? Insuportável. Não tenho Yeah. paciência, Tipo Trump, juro. assim, me parece. É um bocado. Yeah. Super no mundo científicos. Atente-se na cientificidade destas proposições. Olha, isto é um bar. Isto Yeah. é 3 episódios exatamente. entram num bar, É portanto. isso, é isso. Não, mas é muito chato. O Ramsés Ele II é é muito, muito chato, muito chato. Não aguento mais, a É sério. insuportável aquele homem. É típico macho. Enfim. Não há É, paciência, uma coisa, não há a gente paciência. voltou a Del Barri com o Senenmut. Eu acho que vale a pena falar também dos relevos sobre a expedição de Punt. É isso. Ah, sim. Fala. Vale a pena procurar no Google. Gente, a gente bota no Instagram também, quando a gente fizer o post. Sim, mas vamos pôr. Nós falamos dos relevos da concepção da Hatshepsut, né, já. Mas perto deles, no templo, também tem uma sequência de relevos sobre uma expedição que Hatshepsut mandou a Punt. Sim. Não sabemos onde Punt é, tem muitos debates sobre isso, se é, enfim, Etiópia, Somália, naquela área ali. Algures em África. Não sabemos sim. também. Mas os relevos são maravilhosos, super detalhados, ou seja, dá pra ver que tipos de espécies de animais, por exemplo, que eles trouxeram de volta pro Egito. A população de Punt também é retratada de uma maneira muito diferente, né, da população egípcia, até As habitações e também. não é rainha de Punt, mas ou é rainha? A governadora, É porque isso é sim, que era... é interessante, porque os relevos de alguma forma dão a entender que são duas mulheres a governar os dois territórios. Yeah. E a rainha, ou sei lá, a governante de Punt, é retratada de uma maneira completamente diferente de como os egípcios são retratados, né? Ela é mais... Não sei como descrever. Parece mais baixinha, Mais baixa, Mais volumosa. por um mais- lado. yeah.
Sim. E uma das teorias é que, bom, se não for uma representação factual de como ela realmente era, e isso geralmente não é o caso, né? Na arte egípcia, como já falamos no episódio de arte egípcia, as representações não tendem a ser factuais. Talvez fosse uma maneira de indicar que a população de Punt era o outro, né? Digamos, entre aspas. Não eram egípcios. Exato. Então, isso é uma estratégia de representação usada nesses relevos muito interessante. Então, recomendamos que vocês pesquisem, mas são lindos e muito detalhados e, enfim, os textos também dizem que a Hatshepsut mandou a expedição para Punt para trazer incenso de volta para Amun, essas coisas. Então nós vemos também que esse tipo de expedição também era uma estratégia para ganhar mais suporte dos deuses, né? Isso também é uma coisa que vários reis faziam, claro, não era só Hatshepsut, mas isso é um exemplo especialmente, enfim, bonito desse tipo de representação. É importante também talvez dizer que o programa construtivo da Hatshepsut é muito significativo. Eu ia falar disso, As intervenções que a Hatshepsut faz nos vários templos, enfim, por todo o território egípcio, mas particularmente, por exemplo, no templo de Karnak, é muito significativo. E, portanto, não é só o facto de ser mais uma monarca ou de ser uma monarca diferente. Eu acho que há uma inscrição na continuidade. Ou seja, não é que a Hatshepsut rompa com os códigos, que seja uma revolucionária, como às vezes também é apontada. Às vezes é apontada quase como se fosse uma proto-feminista. Também temos de ter cuidado com esse exagero para o outro lado. A Hatshepsut, na verdade, é uma mulher do seu tempo, que age com os códigos que tem. Os códigos visuais, os códigos morais, os códigos de atitudes, os códigos políticos, os códigos sociais. No fundo, é uma mulher do seu tempo. É uma obviedade que eu estou a dizer, mas às vezes é preciso dizer as obviedades. E, portanto, o programa interventivo da Hatshepsut é mesmo muito significativo por todo o território egípcio. E sobre as árvores de incenso que a Luísa estava a mencionar, é interessante que se hoje visitarem o templo de Der al-Bahari, ainda está lá a indicação do sítio onde estariam. Claro, enfim, temos de tomar isto com uma certa liberdade criativa, mas não deixa de ser interessante, do sítio onde estaria precisamente as tais árvores de incenso. A placa ainda lá está, digamos assim. Sim. E falando dos códigos, acho que é importante também mencionarmos um aspecto que se fala muito quando se aborda o tema da Hatshepsut, que é a questão do género, agora não no género político, mulheres podem ser poder, mas sim o próprio género da própria Hatshepsut, digamos assim. Sim. Que já foi descrita como um homem trans, como uma cross-dresser, como alguém que de alguma forma seria gender fluid, portanto negociaria, digamos, os limites de género na sua prática diária. Há muitas teorias sobre este assunto e nós não vamos de certeza resolver o assunto neste episódio. Eu posso apenas dar aquilo que é o meu parecer, de acordo com as leituras que fui fazendo e do que fui estudando. Eu também investigo no meu trabalho um pouco de género, ainda que associado ao mundo divino, mas de qualquer das formas. Aquilo que me parece, como eu estava a dizer, é que a Hatshepsut joga com os códigos visuais e iconográficos que existem. E, portanto, há no seu caminho de afirmação de poder, que insistimos novamente, não é exclusivo da Hatshepsut. Todos os monarcas afirmam reiteradamente o seu poder de múltiplas formas e, portanto, no seu caminho de afirmação de poder, a Hatshepsut tem um repertório visual. E esse repertório visual, por costume, é, diríamos, masculino. E, portanto, a Hatshepsut representa-se iconograficamente, e não sempre, já agora, há muitas oscilações, há muitas variações, Sim. e, portanto, de todo não sempre, como, entre muitas aspas, um homem. Mas nós não temos qualquer evidência de que essa fosse a prática diária da Hatshepsut. Ou seja, Exato. de que a Hatshepsut se sentisse um homem e, portanto, fosse um homem trans, de que a Hatshepsut se vestisse como um homem, de que a Hatshepsut se apresentasse como um homem, até porque textualmente os pronomes são femininos, o nome é feminino, é chamada de rainha, enfim, já sabem que é esta questão de faraó, mas pronto, é tratada no feminino e, portanto, para mim, não há qualquer evidência de que a Hatshepsut fosse ou um homem trans ou uma personalidade de gender fluid. O que há para mim é uma apresentação, um jogar com os códigos que existem. Portanto, se esta é a forma de representar-se como rei, então eu vou-me representar como rei. Mas insisto, há muitas teorias possíveis sobre este assunto. Esta é só a minha opinião. Claro. Sim, mas mais uma vez nós não podemos olhar para a arte egípcia e achar que é uma coisa factual, achar que de facto era assim, que todos os dias as pessoas se vestiam. Até porque, e falando assim de uma forma mais geral, se nós olharmos para a forma como a elite é representada ou as pessoas a trabalhar os campos são representadas, muitas vezes nós vemos a elite a trabalhar os campos algo que não teria acontecido, os campos do além, em representações de túmulos, não é?
Primeiro, a elite não teria trabalhado os campos e depois não teria trabalhado os campos com a sua roupa mais branca Exato. e bonita e cara que tinha lá em casa. Portanto, lá por estar representado assim, não significa que era uma prática diária que alguma vez sequer existiu, ok? Portanto, Olha, quando nós eu temos limpo a que ter minha algum casa, cuidado. eu tô super chique. Minha mãe, inclusive, ria de mim que eu passava o aspirador de cachecol em Chicago. Ou seja, é possível. Não, tô brincando. Arte egípcia não é factual. Pronto, Luísa. A Luísa veste-se com, assim, cheio de ouros, Vestido de gala. já, só para limpar a casa. Aliás, na campanha, Exato. a Luísa ia todos os dias vestida de saltos. Era vê-la a subir o Planalto de Giza, Gente, vestida de socorro, saltos. imagina. Teria morrido. Era só joias. Joias. Coitada. Gente, esquecemos de falar uma coisa importante. É a última coisa que eu queria falar, na verdade. O Gui já falou que a Hatshepsut, enfim, fez várias contribuições importantíssimas, né, para construções em Tebas. E vale realçar que ela realmente monumentalizou Tebas de uma maneira que reis antes dela não tinham feito. E uma coisa muito importante que ela faz é criar a ligação entre Karnak e o Templo de Luxor, que vira super importante. E, enfim, Amenhotep III também volta a essa ligação e faz dela ainda mais importante, mas essa ligação é a que fez possível o festival de Opet. Não sei se já falamos desse festival no podcast, mas era basicamente um festival de... Eu acho que sim. Então, se já falamos, vamos escutar esse episódio, mas um resuminho. Eu acho que falámos num quiz. Num quiz, não tenho a certeza. Mas o Opet era um festival de, basicamente, revitalização do rei, assim como do Amun. Então era um festival muito importante para aumentar a legitimidade do rei e da realeza egípcia. Né? E falando em festivais, também no reinado de Hatshepsut há se não a criação, pelo menos um grande impulso porque criação, enfim, pelo menos um grande impulso das festividades, particularmente a Bela Festa do Vale, o Festival de Opet. Portanto, também aí o reinado de Hatshepsut é particularmente significativo. É um reinado muito interessante, a verdade é essa. Sim, a Bela Festa do Vale é muito provável que começou no Reino Médio, na verdade, com o Mentuhotep II, mas a Hatshepsut certamente, de novo, monumentaliza esse festival, principalmente com a construção do templo dela de Del-Bahri, que a capela principal, na verdade, não era dela, era de Amun. Ou seja, era a casa de Amun longe de Karnak, né? Então, enfim, Hatshepsut... Do outro lado do rio, na verdade. Exato. Nota 10, maravilhosa, adoro. Sim. E como dissemos no princípio do episódio, enfim, há muito mais para dizer sobre a Hatshepsut. Aqui falámos apenas dos aspectos principais, mas também aqueles que sentimos que são mais falados no espaço público. A questão do género, a questão de ser especial ou não uma mulher ser faraó no Antigo Egito, a questão do seu caso amoroso com Senenmut, enfim, os aspectos que influem mais na esfera pública, quer dizer, como se alguém estivesse na rua a falar da Hatshepsut, enfim. Mas pronto, olha, eu fiz dizer que... Exato. Talvez depois desse episódio. No café. Mas enfim, aquilo que sentimos, não sei, pelo menos eu sinto que estes aspectos são muitas vezes trazidos à equação quando se menciona o caso da Hatshepsut. E como dissemos, não foi a primeira mulher faraó, também não vai ser a última. Não. Portanto... Sim, dever de casa pra vocês, gente. Primeiro, achar um sponsorship pra gente. Um patrocínio. 2, arranjar alguém que quer fazer um filme sobre a Hatshepsut. E qual era o terceiro? Uma série pode ser também. Pode ser uma série ou uma novela. Pode ser uma série, mas eu acho que um filme um pouco mais, talvez, mais fácil. Execuível. Primeiro filme, depois uma série. Ok. E terceiro, mandar e-mail pra Netflix pra eles adicionarem Legendagem. Qual o nome em português? O Tesouro? O Tesouro. Então anotem aí, por favor. Obrigada. E Gui, acho que chegamos na sua parte favorita. Sim, encerramos. Acho bem, quer dizer, nós podemos continuar aqui a falar até para sempre, não é? Milênios, mas pronto, eu acho que... E já sabem, nós estamos sempre abertos a fazer um segundo episódio sobre este assunto, se assim o entenderem. Claro. Mas como é que nós podemos saber se vocês querem que nós façamos um segundo episódio sobre a Hatshepsut? Para tal, é preciso que vocês nos contactem. E como é que o podem fazer? Através do e-mail podcast.egiptologia@gmail.com ou interagindo connosco, seja em comentário ou mensagem privada, no nosso Instagram. O perfil é @3egiptologospodcast, 3 em numeral árabe, para que nos possam encontrar. E para além desta interação que podemos ter, solicitação de episódios, dúvidas, perguntas, críticas, podem também, por favor, elogiar-nos através de quê? De estrelinhas, de bolas, de quadrados, de certos, eu não sei, depende do fornecedor. Podem elogiar-nos na rua também, tá? Sim, quando nos encontrarem, Se claro. nos virem. Claro.
Obviamente. Mas sim, mas por favor, estrelas, corações, bolas, quadrados, nas diversas plataformas onde escutam este podcast. Por favor, deem-nos o máximo, ajuda muito a divulgar o podcast e tudo o que possam fazer para nos ajudar a chegar a cada vez mais gente. Nós agradecemos muito, tal como agradecemos muito o vosso tempo e atenção. E acho que é isso, não é? Ficamos em contacto e continuem a pedir temas de episódios, porque então é uma forma de nós organizarmos as nossas próximas gravações. E nós gostamos, obviamente, que o nosso principal interesse é que vocês gostem do podcast e, portanto, quanto mais nos pudermos aproximar dos vossos temas de eleição, melhor. Sim, senhor. Obrigada. Beijinhos. Beijos. Tchau, beijinhos.